Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube, que ontem na Vila Belmiro só empatou contra o Botafogo de São Paulo. Um jogo muito ruim tecnicamente. Reputo, o pior jogo do Santos na temporada. Muito ruim, um time alternativo. O Ariel Roland optou por preservar todos os jogadores titulares para o jogo contra o São Lourenço na próxima terça-feira. Eu acho que acertou o Ariel Roland, mas o Santos pagou o preço de um time desentrosado, de um time muito alternativo. Vamos falar aqui individualmente de cada jogador, dar a nota desses jogadores no dia de ontem. E o Santos, que soma 6 pontos ganhos no Campeonato Paulista, uma campanha até o momento ruim do Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista. Tem entrevista do Ariel Roland, o Elias Russo, na entrevista coletiva, perguntou ao Ariel Roland sobre a manutenção do time alternativo no Campeonato Paulista. Você vai saber qual foi a resposta do técnico do Santos, e tem a contusão do Balieiro, que preocupa e preocupa muito. Tudo isso no vídeo de hoje do Varanda Futebol Debate. Se inscreva no canal e deixe o seu like na varanda mais famosa do Brasil. Varandeiros, o Santos não fez um bom jogo ontem. O Santos não fez um bom jogo ontem. Um ataque muito tímido. O Ângelo foi o melhor do trio de ataque, né? 2 momentos espetaculares do Ângelo no primeiro tempo, 2 arrancadas, mas na hora da finalização pecou o garoto Ângelo. O Bruno Marques praticamente não apareceu, até porque a forma de jogo do Santos não beneficia o Bruno Marques. O Santos pouco chegou à linha de fundo, praticamente não teve bolas cruzadas, e o Bruno Marques é um atacante de área. Não adianta o Bruno Marques voltar, tentar receber, ele não tem qualidade técnica para isso. Portanto, foi muito prejudicado o Bruno Marques com a forma de jogo do Santos ontem, né? O Santos quase não criou o meio-campo do Santos ontem. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Com Kevin Maltos, Jean Mota e Lucas Lourenço não foi tão bem. O Lucas Lourenço foi o jogador que mais se destacou, mas o Jean Mota, inoperante o Jean Mota ontem, realmente não se encaixou bem nessa função de segundo jogador de meio campo. Gostei do Alanzinho, teve alguns momentos importantes no primeiro tempo, é um jogador que tem muito a desenvolver, tem apenas 21 anos. Eu percebi algumas críticas do torcedor com o Alanzinho, mas eu sinto que o Alanzinho tem muita qualidade. É importante dar mais tempo, dar mais rodagem, dar mais minutagem. O Lucas Lourenço ontem teve bons momentos, teve boas arrancadas, não é um jogador cerebral, não tem essa característica de virar o jogo, de dar aquele último passe, não é a característica do Lucas Lourenço, que é muito mais um carregador de bola, né? É aquele meia que infiltra mais, que carrega mais a bola, mas eu gostei do Lucas Lourenço ontem. Bom, falando do setor defensivo, o John fez uma partida ontem sem erro nenhum, impecável, John. Agora, as duas laterais do Santos ontem não foram bem. O Sandro, o garoto que foi chamado de última hora devido ao Madson não ter sido inscrito no Campeonato Paulista, fez uma partida muito ruim. O Sandro, discreta demais, para mim um dos piores em campo, o garoto Sandro. Tem que ter cuidado, tem que de fato manter o jogador, mas ontem não foi bem o Sandro. Eu gosto do Sandro, é bom jogador, é um jogador técnico, mas ontem foi muito ruim, muito discreto o jogador Sandro. O Luiz Felipe e o Alex foram bem na zaga, não comprometeram em nenhum momento. Criticado o Luiz Felipe, que fez um gol, inclusive anulado pelo árbitro do jogo, Adriano de Assis Moreira, mas o Luiz Felipe ontem não comprometeu, fez um bom jogo. Gostei do Alex. E o Jonathan na esquerda também não funcionou. O Jonathan na esquerda não funcionou, não foi bem nem na parte defensiva e nem na parte ofensiva. Precisa também de maior minutagem, mas ontem não foi bem. Entraram no segundo tempo o Balieiro, que teve uma contusão, e vamos torcer, dedos cruzados, para que a contusão do Balieiro não seja nada grave. O Caio Jorge entrou no segundo tempo muito abaixo do ritmo, muito fora de forma. O Caio Jorge sentiu o jogo, sentiu o ritmo de jogo e não foi bem. Aliás, o Caio que deveria, na minha opinião, ter entrado jogando. Eu acho que o Caio precisa voltar ao ritmo de competição e precisaria ter entrado jogando, na minha opinião. Lucas Venuto, uma surpresa ontem, entrou o Lucas Venuto e fez uma partida razoável, chegou boas vezes à linha de fundo pelo lado esquerdo, mas ainda acho que o Lucas Venuto é um jogador médio e não tem condições de vestir a camisa do Santos, mas o Ariel Roland pretende dar mais oportunidades ao Lucas Venuto. Copete foi mais uma vez sacrificado.
Copete que teve um azar danado com a contusão do Balieiro, né, que estava jogando pela direita, e o Copete, quando entrou, teve que ser improvisado pelo lado direito do campo, portanto, acabou sendo muito crucificado o Copete, que pouco participou do jogo, mas quando participou foi muito importante, ajudou o time defensivamente, e o Renier, que teve pouquíssimas oportunidades, pegou pouco na bola, para mim praticamente sem nota. Então vamos lá, nota dos jogadores: o John 7, Sandro 5, Luiz Felipe 6,5, Alex 6, Jonathan 5, Kevin Malto 6, Jean Mota 5,5, Lucas Lourenço 6,5, Ângelo 6,5, Bruno Marques 5, Alanzinho 6, Balieiro, que entrou no segundo tempo, nota 5, Caio Jorge, nota 5, Lucas Venuto, nota 6, Copete, nota 5, Renier, nota 5, Ariel Roland, nota 6. Para mim ontem mudou demais o time no segundo tempo, e o time de alguma forma acabou perdendo ali a forma de jogo, né? Foram 5 alterações, o Santos, que já tinha muito... já estava com um time muito alternativo, com as mudanças do Ariel Roland confundiu mais ainda. Totalmente desentrosado o Santos Futebol Clube. O Santos jogou um segundo tempo muito ruim, hein? Foi bem no primeiro tempo, mas o segundo tempo perdido em campo. Muitas alterações do Ariel Roland, o time completamente perdido em campo no segundo tempo. Agora, varandeiros, o Elias Russo, do canal Varanda Futebol Debate, grande Elias Russo, participou da entrevista coletiva do Ariel Roland. E o Elias perguntou ao Ariel Roland sobre a manutenção desse time alternativo no Campeonato Paulista, já que o Santos vai ter um calendário muito apertado se passar pelo São Lourenço. Serão 6 jogos em 35 dias se o Santos passar pelo São Lourenço. Do dia 20 de abril ao dia 25 de maio, o Santos terá 6 jogos pela Copa Libertadores. Vamos ver o que o Ariel Roland respondeu, se o Santos vai continuar jogando com time reserva no Campeonato Paulista. Vamos lá. E aí, Ariel Roland? Pergunta do Elias Russo, do canal Varanda Futebol Debate. Boa noite, professor Ariel. Boa noite. Hoje você escalou uma equipe com alguns jovens de muita qualidade, mas pouca experiência. Sabendo que a partir de agora a equipe vai ter uma longa maratona de jogos, a sua ideia é manter esse time de hoje para o Campeonato Paulista? Y iremos viendo. Ahora tenemos una final, tercera-feira, con San Lorenzo, para definir qué time continúa en la Copa Libertadores, y a partir de allí la estrategia la vamos a aficar, porque son muchos partidos. Y realmente el plantel es muy corto, con muchos jóvenes, y tenemos que ser muy inteligentes en la administración de los jugadores, ¿no? Tá aí o Ariel Roland, que vai aguardar a partida de terça-feira. Tem que ser muito cuidadoso com os jogadores, portanto o Santos deve manter por mais alguns jogos esse time alternativo. O Santos, que vai ter um calendário muito apertado, o Santos não, né? Todos os times grandes terão um calendário muito apertado nesse ano, devido a toda a questão da pandemia. Agora, esse time alternativo do Santos, ele preocupa. Ele vai precisar encontrar uma alternativa de um time misto, porque esse time alternativo que jogou do Santos ontem não é um time bom, né? Não é um time bom, claramente. Não acho que o Santos chega no Campeonato Paulista com esse time alternativo. É importante o Ariel Roland conseguir mesclar algumas peças. Eu particularmente acho que o Caio Jorge ontem poderia ter sido titular. O Soteldo, que ficou muito tempo parado na Venezuela, poderia ter jogado como titular. Ele poderia ter feito um time mais misto no jogo de ontem. Optou pelo time totalmente reserva, e ontem o Santos não ganhou um jogo que, na minha opinião, era um jogo de 3 pontos. Era um jogo fácil. O Santos, que tem 4 jogos atrasados do Campeonato Paulista,
Tem a Ponte Preta, Inter de Limeira, Novo Horizontino e Corinthians, 4 jogos atrasados do Campeonato Paulista. O Santos que tem 6 pontos ganhos na competição e nesse momento é segundo colocado, mas o Guarani tem um jogo a menos e o próprio Mirassol também com um jogo a menos, que é líder do grupo D do Campeonato Paulista. O São Caetano que tomou uma goleada do São Paulo ontem no Morumbi. É isso, meus amigos varandeiros. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem pra varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!